Olá, estamos começando mais um programa Crescer com Deus e nós queremos te dar as boas-vindas. Eu sou a Nicole Leal e aqui comigo Elise Peters. Olá, bem-vindos! Semanalmente trazendo conteúdos para te inspirar e te conectar a Deus e ao seu propósito. Isso aí, nós falamos aqui todas as semanas sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e também sobre inteligência emocional. Lembrando que a gente precisa aí das curtidas, das inscrições no canal aqui da Elise, também no Spotify, Crescer com Deus, né, onde a gente transmite os programas. Se inscreve, compartilha, é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. É isso aí. Muito bem, gente, eu quero mandar um abração especial, sempre tem uns abraços, né, Elise? Perfeito. Nossa amiga Celeste tá sempre ligadinha aqui com a gente, ela tá sempre falando. Sempre comentando, dizendo que compartilha, né, que gosta muito dos conteúdos. E então a gente quer deixar um abraço especial para ti hoje, Celeste. Muito, muito obrigada pela tua companhia. É isso. Muito bem, gente. Então hoje nós queremos falar de um assunto que está na vida de todo mundo, que a gente passa em muitos momentos, né, Elise? Sobre os momentos de recomeçar. Os momentos em que a gente precisa se readequar, que a gente precisa recalcular a rota aí, como diria o GPS, né? Sim. Recalcular a nossa rota, começar de novo, seja em qualquer aspecto da nossa vida, né? Relacionamentos, trabalho, talvez uma mudança de cidade. Quantas coisas acontecem que talvez não esperadas e exigem de nós um novo começo. O bom, a parte boa, é que nosso Deus é um Deus de segundas chances, né? Ele tá sempre nos oportunizando um novo momento. E eu acho que nisso a gente vai ter muitos testemunhos. Você que está nos assistindo aí, com certeza também vai ter muitas memórias de como Deus agiu na tua vida, te dando a oportunidade de recomeçar. Verdade. E as pessoas podem aproveitar também e comentar aí embaixo, né? Momentos que foram impactantes na vida delas, onde elas realmente, assim, recomeçaram, né? Foi um novo start, foi um novo ciclo. A vida é feita de ciclos. Então, se alguém quiser também comentar esses testemunhos, né? É bem-vindo, né? A interação é muito bem-vinda. Com certeza. Deus é o Deus dos recomeços, né? O nosso Deus é um Deus de recomeços. A gente vê pelos personagens bíblicos que em várias histórias recomeçaram. Às vezes Deus tem um lugar novo para que a gente esteja e pessoas novas, situações novas e principalmente posicionamentos novos. E isso depende de nós. Então, qual é o ciclo que você está vivendo hoje, né? E sempre é tempo de recomeçar. Muitas vezes nós nos frustramos porque investimos em algo, começamos um novo projeto e de repente não deu certo. E aí muitas vezes o que as pessoas fazem, desistem totalmente e não recomeçam, né? Ficam brabinhas ali, sofrendo e até assim com Deus, né? Muitas vezes frustrados porque esperariam algo, mas sempre existe o tempo do recomeço. É verdade. Eu vinha agora pra cá ouvindo aquela música Esperança da Júlia Vitória e o Gabriel Guedes, né? Boa. E que eles falam, né? Como é que eu vou questionar o Deus fiel, né? O Deus que sabe de tudo e eu ainda tô questionando, né? A gente tem que entender, a gente tem que se alinhar, alinhar a vontade de Deus para entender a vontade de Deus, para que a gente possa recomeçar. Mas eu acho que mesmo quando a gente não tem consciência disso, Elise, tá? Quando a gente está completamente alheio assim, a Deus e à vontade dele, ainda assim a gente está recomeçando, só que talvez ele está nos dando a oportunidade de recomeçar, só que a gente não percebe. Aí talvez um dia a gente olha para trás e diz, nossa, Deus me deu tantas novas oportunidades e eu não tinha nem percebido. E aí vem aquele histórico, assim, aquela memória, né? De que Deus realmente está guiando a nossa história, não está nos deixando cair onde a gente deveria cair, e se a gente cai, Ele nos levanta. Ele nos levanta. Na Bíblia tem uma história muito poderosa, assim, de alguém que você poderia olhar para a história dessa mulher e dizer assim, não tem como. Ela foi morar em outro lugar, foi para Moabe, com a família do esposo, e lá perdeu o sogro, cunhado e o próprio esposo, né? Os homens da família acabaram falecendo. Aquelas mulheres ali ficaram desamparadas. E a gente está falando de uma época, de um contexto dificílimo, de mulheres que ficavam, então, realmente desamparadas. Não tinham trabalho, não tinha como se sustentar. A viúva, né? Como a Bíblia traz, né? Sobre ajudar as viúvas, que elas eram pessoas que estavam em outro contexto, né? Até marginalizadas, né? Era muito triste a situação da mulher naquela época. Então, você imagina, para Ruth, você olha para a vida dela e você diz assim, impossível recomeçar. Né? Mas Deus tinha algo novo. Na verdade, Deus sempre tem algo novo para nós.
Muitas vezes nós que ficamos olhando para o mesmo, nós que ficamos sofrendo e não tomamos a posição. E ela tomou a posição de honrar a sogra, que então fazia parte da família dela, né? E foram. Que também perdeu o marido, Que perdeu os também, filhos, né? Exatamente. E elas, ao invés de ficarem chorando naquele lugar, elas voltaram para ajudar, né? E eu acho que isso também, essa coisa de voltar para um lugar, de certa forma, mostra que elas não tiveram orgulho. Algumas pessoas, elas vão embora, não dão certo e elas têm vergonha de voltar. É verdade. E elas não tiveram essa vergonha, né? Elas sabem quem são. E se você sabe quem você é, quem você é em Deus, você não precisa ter essa vergonha. Você sabe o que está te guiando, né? E elas recomeçaram em um novo território. Isso é interessante. Muitas vezes na Bíblia, quando as pessoas vão recomeçar, elas vão para uma nova casa. Isso é bem interessante. E aí, em Judá, então elas se colocam ali, tem todo um contexto, né, de recomeço. Mas ela também toma uma postura, ela não poderia tomar a frente para casar de novo, mas ela se Estava posicionou. disponível. Ela está exatamente, disponível. ela se mostra disponível na história, né? Então são atitudes que a gente vê onde Deus, obviamente, estava guiando a história, né? Porque Deus tinha algo grandioso, inclusive agora com a nova descendência que viria de Ruth. Mas imagina se ela tivesse ficado chorando lá, em Moab. Verdade. O que teria sido? Então, muitas vezes para nós está assim, que atitudes que eu tenho que tomar, parar de chorar e dizer, agora o que eu vou fazer para recomeçar? Porque Deus tem, com certeza, novas histórias. Deus é esse Deus poderoso, né? Se Ele é o Criador de tudo, se Ele é o Deus Pai poderoso, o Criador do universo, Ele não vai ter algo para mim, para minha vida? Então nós muitas vezes temos uma fé pequena e por isso também temos essa dificuldade de recomeçar. Verdade, Liz. Eu pensei assim, a vida ela pode ser comparada a uma estrada, né? Onde a gente vai andando, né? Vai vivendo, vai passando por muitas coisas e pessoas, né? E a questão aqui eu acho que não é nem se algum dia a gente vai bater, né? A gente vai bater, em algum momento a gente vai bater, mas é como que a gente vai encarar esse momento em que a gente bate ali, em que a gente sai da estrada, né? Que alguma coisa nos tira da estrada, né? Como é que a gente vai encarar esse momento depois, né? Isso faz parte da vida, né? Todos nós vamos passar por isso. Não tem como ser algo assim linear e perfeito, porque Deus quer nos moldar, quer nos trabalhar, e se fosse só por nós, a gente não chegaria em lugar nenhum, né? A gente não chegaria num lugar correto, né? Um lugar bom. Então a gente precisa que Deus nos guie e vá nos encaminhando, né? Verdade. Usar a criatividade, né? Nesse ponto, assim, nós devemos entender, para recomeçar, o que eu preciso? Né? Usar dons e talentos, como a gente já vem falando no podcast. Usar dons e talentos é primordial para tudo aquilo que nós queremos que Deus faça através da nossa vida. O que eu tenho na minha mão, isso eu coloco à disposição para então recomeçar e usar a criatividade. Eu até anotei uma frase de um cientista que fala assim: use a criatividade todos os dias para que você consiga utilizar o máximo dos teus talentos. Uau. Então, muito interessante, né? Então tem uma vida de significado assim, também, né? Para esse recomeço. Por quê? O que nós estamos querendo, assim? O que te faz sentir vivo? O que realmente importa na minha vida? A gente pode se fazer essas perguntas e tentar entender com isso. Para onde Deus está me levando? Sabe? Eu preciso entender, assim, não deu certo de uma forma, numa rota. Será que Deus não tem um novo e vivo caminho para mim? E eu estou fazendo minha parte? E estou usando os dons e talentos que Ele me deu? Que são profundos, que são especiais, que são únicos. Porque senão, assim, é inevitável, né? Vamos pensar numa situação assim que alguém, enfim, bateu ali, derrapou, escorregou, mudou, né? Mudou a rota ali. E a pessoa não tem controle sobre isso. Já foi, passou, já deu, né? E aí tu vai ficar ou lamentando, como Ruth e a sogra poderiam ter feito, né? Tu vai ficar ali lamentando, chorando. Talvez vai precisar de um tempo de luto, vamos dizer assim, né? Vamos colocar essa palavra, né? Para te viver ali aquele tempo de mudança, de algo que fugiu da tua mão, algo que escapou, ou uma situação trágica como essa, né? Da história bíblica que a gente conhece. Tá, mas e aí? É inevitável que mais cedo ou mais tarde vai ter que levantar.
pode ficar dias, semanas, talvez meses, que aí já não é normal, né? Meses sofrendo, meses chorando, só que assim, em algum momento, a própria circunstância, a própria vida vai te fazer assim, ó, levantar. Ergue essa cabeça e vai. Porque assim, ó, tu vai ter que sobreviver. De algum jeito, a pessoa vai ter que sobreviver, certo? Então, assim, é inevitável que haja esse recomeço. Então, se a gente buscar esse recomeço, entender ele como algo da parte de Deus, vai ser completamente diferente do que a gente ficar lá sofrendo, né, chorando sozinho, indefinidamente, né? Agora, buscar em Deus, né, uma resposta para aquela situação. Vem de Deus no recomeço. Legal, isso que você falou. E eu acho que a gente tem que ter alguns entendimentos assim. Recomeçar. A gente acha que assim, vai começar do zero. Não, nunca começa do zero. Nunca é, mas eu vou ter que mudar tudo. Não, tudo que você já viveu são coisas que estão na sua bagagem que você está levando junto. Tudo que você aprendeu, de alguma forma, moldou quem você é, moldou a sua mentalidade. Né? Nós somos resultado das experiências que vivemos até agora, das coisas que nós estudamos até agora, das pessoas com quem nós convivemos até agora. Então, você não vai recomeçar do zero. Você pode recomeçar, sim, mas tudo aquilo já está na tua bagagem e faz parte dessa nova caminhada já agora. É algo para usar, né? Já existe alguma estrutura, mesmo que pareça não haver estrutura nenhuma naquele momento, mas alguma coisa já existe, já está colocado ali, né? Não é completamente do zero, né? Não, é completamente do zero. E precisa fé. Precisa fé para isso. Eu acho que é aí que Deus nos... É o desafio aqui. Nos aperta. Exatamente. É que nos aperta, né? Porque ir para um lugar, muitas vezes, onde você não sabe para onde está indo, como foi com Abraão. Vai para um lugar onde eu vou te mostrar, mas qual exatamente? A gente fica se perguntando assim, tá, mas exatamente qual é o lugar? Tá, mas eu não tô entendendo. Que loucura. Nós estamos com muitas dúvidas. E um pouco da fé também eu faço a minha parte no que deve ser feito, mas eu tô indo pelo que eu não tô conseguindo enxergar. Eu não tenho total controle da situação. É a fé. Isso é basicamente a fé, né? Crer no que a gente não pode ver, né? Eu acho que a gente já falou aqui algumas vezes também sobre essa questão de aquilo que tu tem que parece a tua segurança e muitas vezes não é. Hoje tu tá empregado, eu não sei, acontece qualquer coisa e daqui a pouco tu não está mais. Verdade. Pode ser demitido a qualquer tempo. E hoje tu tem aquela segurança que tu tem o teu salário, tu tem as tuas horas de trabalho, tu vai todos os dias trabalhar, tu sabe que no final do mês tu vai receber teu salário e amanhã tu não tem. Ou como a gente já falou aqui, às vezes tragédias, coisas que acontecem, tipo as enchentes que roubam tudo, literalmente levam por água abaixo aquilo que as pessoas tinham e onde estava a sua segurança. Não existe essa segurança, né? Outra coisa, a dor, ela acelera o processo. Nós não queremos sentir a dor, nós não queremos nos sentir fracassados, mas o fracasso faz parte. E toda vez que alguém tem uma dor muito grande em algo, em uma parte, né, em um aspecto da sua vida, então é porque é provavelmente naquela área que vai haver o crescimento. Então, para que nós possamos nos analisar agora em que área que você tem lutado, que tem sido assim a grande dor, provavelmente é nessa área a área do milagre. É nessa área que as coisas vão acontecer na sua vida. Então, por isso é tão difícil também. E se vem essa dor tão forte, se prepara para esse recomeço. Porque tá vindo coisa boa. A gente não quer, né? Ninguém quer sentir dor. Ninguém quer passar por percalços, né, gente? Mas é inevitável e é aí que vem o crescimento. Né? Com certeza é aquela experiência que a gente não quer ter, é a que vai nos trazer a vida, né? Nos trazer a vida. Boa. E precisa também estar preparado para esse recomeço. Para fazer um restart, a gente sempre fala, corpo, alma e espírito são os nossos pilares aqui, né? Um restart emocional, em primeiro lugar. Se existe algo que eu preciso pedir ajuda, eu busco ajuda. Porque a gente sabe, a depressão ou a ansiedade batem a porta cada vez mais, e é muito comum, principalmente quando você passa pelo momento de dor. Então, como que eu vou estar bem para viver esse novo momento? Né? Às vezes, até nas emoções também, buscar novos lugares, novas pessoas para conversar, para que possam me influenciar, podcasts, leituras, coisas que vão realmente elevar a minha mentalidade para esse restart. Então, restart emocional, restart espiritual, mais do que nunca buscar a Deus, para que Ele te dê clareza no discernimento
dos próximos passos. E muitas vezes, como a gente está falando da fé, você não vai saber exatamente, mas você tomando a decisão, que você diz, eu não tenho certeza, mas eu acho que é por aqui. Você tomando essa decisão, Deus, na verdade, já está te guiando. Ele já está. Tem aquela frase que diz, dá o passo que Deus bota o chão, né? A gente não pode tratar isso de forma irresponsável, né? Certo. A gente tem que saber que realmente vem algo de Deus, mas é isso aí, a gente tem que dar um primeiro passo de fé para Deus começar a mover o resto. Boa. E a gente tem visto isso, né? A gente tem visto isso na nossa vida, em quem convive com a gente, né? A gente tá vendo, Deus tá movendo, Deus tá fazendo a partir da fé. Quando tu trabalha a tua fé, quando tu diz assim, agora vai. Deus vai junto contigo. Deus se move junto com as pessoas. Uau. Não dá pra ficar esperando Deus mandar cair do céu o negócio pra agora sim eu vou. Ou pedindo 1000 sinais, como a gente viu, né? Esses dias o pessoal contava lá no Encontro de Mulheres, né? Que os jovens pediam sinais malucos, assim, de Deus, né? Tipo, Deus, se for pra eu namorar tal menino, que passe um carro branco agora. Só que a cidade tinha muitos carros brancos, né? Então, umas coisas meio absurdas, assim, tipo, Deus, faz chover e o tempo tá super fechado, né? Então, assim, a gente tem que ter essa clareza também de entender o que Deus está nos direcionando, tem que haver paz, né? Quando existe uma direção, algo que a gente entende ser de Deus, ainda talvez não 100% formado ali, mas como a gente diz, né? O quebra-cabeça, ele vai se encaixando, né? Vai se montando. A gente age dessa forma quando a gente é imaturo, né? Imaturo espiritualmente, imaturo emocionalmente. Eu já fui essa jovem que pedia essas confirmações, assim, malucas. Porque quando se tem 15 anos de idade, você vai agir conforme a sua cabeça, né? As suas experiências, obviamente. E aí você vai crescendo, evoluindo e vendo que, nossa, como aquilo foi infantil, não é? Mas é isso. Agir de acordo com as experiências que temos, entender que tudo que você já viveu, ele aponta para alguma coisa, ele aponta para um propósito. Então, se eu vou recomeçar, isso tudo vem junto nesta bagagem. Eu uso a minha fé, mas ao mesmo tempo eu uso a inteligência para ter contatos de pessoas interessantes que possam me ajudar a fazer a parte técnica, a fazer a parte estrutural, a fazer a parte que eu não tenho tanta experiência para fazer, né? Eu vou me munindo de ferramentas que possam me ajudar nesse recomeço. Então, restart emocional, restart espiritual, restart físico, inclusive, né? Precisa. Estar bem para viver o novo de Deus. Muito bem. Bom, eu queria falar um pouquinho aqui sobre a história de uma pessoa que foi muito usada por Deus, e que fez parte ali do círculo íntimo de Jesus, né? Pedro, a gente conhece, era um homem de caráter muito forte, né? Era um pescador e Jesus, assim, pegou ele, juntou ele, puxou ele para si, assim, e construiu ali o seu grupo, né, em torno também de Pedro ali, colocando Pedro como uma pessoa importante ali, fundamental dentro daquele grupo, né, com uma liderança ali dentro. Uma coisa muito legal, assim, é que hoje a gente tem uma série que a gente pode ver, assim, para quem não consegue às vezes entender o texto bíblico, imaginar como é que era, né, hoje em The Chosen a gente consegue ver um pouco mais, assim, como é que era aquela questão dos discípulos, como que eles viviam, né, enfim, né, uma ideia com base bíblica e, obviamente, com um senso ali de criação literária, né? Criação das pessoas, né? De como que seria, enfim, esse relacionamento. Mas, assim, Pedro foi muito usado, né? E ele teve um momento de fracasso. Um momento em que talvez ele se sentiu envergonhado. Um momento que ele se sentiu, assim, que ele realmente caí. Agora eu caí e eu não tenho mais o que fazer. Eu tinha a minha vida, eu era um pescador, tava tudo bem, tava tudo ótimo. A gente esperava um Messias, mas tava tudo bem, né? Tava tudo tranquilo aqui. Tava com dívida. Ele se frustrou, com Ele certeza. se frustrou. E aí aparece Jesus aqui, o próprio Messias vem, carrega eles, passam 3 anos juntos. A gente vê ali pelo texto bíblico que muitas vezes os discípulos não entendiam ainda o que estava acontecendo. E Jesus foi para a cruz e os discípulos ainda estavam se questionando, sem entender muito bem. Mas Pedro teve um momento que ele disse assim, não, aqui não, ó. Quando chegar essa luta aqui, ó, é comigo. É comigo, deixa comigo. Pode deixar. Jesus, eu jamais vou te trair, eu jamais vou te abandonar. Eu tô contigo e não falho, Jesus. Imagina, olha só, compromisso e a responsabilidade e o que talvez ele tinha perante os outros ali que estavam olhando para Pedro também, né? E a nossa postura orgulhosa muitas vezes, né? E o que acontece? Pedro nega Jesus, gente. Não só uma, mas 3 vezes. Ele estava lá no pátio, lá onde estavam, né? Naquele momento ali de querer crucificar Jesus, enfim, o povo todo, né? Em alvoroço, assim. E imagina o que esse homem sentiu naquele momento.
quando negou o seu amigo, o seu salvador, a pessoa que estava ali. Jesus estava lá presente naquele momento, né? E sabia que Pedro ia negá-lo. Eu imagino que deve para ele ter sido assim algo realmente assim profundo de abatimento, de assim, ó, acabou. Isso aqui agora acabou. O que ia ser a vida de Pedro e de todos os discípulos, obviamente, mas naquele momento ali, quando o seu mestre, quando a pessoa que tinha andado com eles simplesmente estava sendo condenada, né? Eles sabiam que a morte viria, eles tentaram proteger Jesus de todas as formas e Jesus disse, não é bem por aí. Eu imagino que assim, ó, que foi um fracasso para Pedro. E aí acontece uma coisa muito interessante que depois de tudo isso, né, enfim, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 7, fechou a Bíblia aqui, mas já vai abrir. Depois que Jesus já havia ressuscitado, então no domingo de manhã, né, o anjo fala, né, agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Então, o anjo que estava ali, no caso, no túmulo, né? Não foi Jesus que falou. Jesus já estava indo. Mas mandou esse aviso para os discípulos, né? Através das mulheres, né? Que estava ali, Maria Madalena, né? E aí eu fiquei muito intrigada. Por que tá aí se incluindo Pedro, gente? Se estava falando de todos os discípulos, né? Digam aos discípulos que ele está indo para Galileia. Por que tá esse destaque aqui de incluindo Pedro? Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Não sei se o pessoal já estudou, o que os teólogos falam, né? Deve ter algum estudo. Deve ter algum estudo, mas assim, né, estudando para vir aqui, né, a ideia aqui seria assim, ó, digam que Pedro, apesar do seu fracasso e de que talvez ele esteja num momento de muita tristeza, de muita vergonha, de muito arrependimento, ele ainda faz parte. Eu o incluo, eu continuo incluindo Pedro. Ele ainda é um dos discípulos. Uau. Ele ainda faz parte desse time, gente. Então, assim, ó, isso aqui é incrível, né? Se realmente é isso aqui que a gente tá, né, imaginando, a preocupação de Jesus em não abandonar Pedro. Eu não esqueci você. E não deixar Pedro jogado lá, onde provavelmente ele estava, num momento de dúvidas, de incerteza, de dor, de vergonha, de talvez fuga também, né? Porque os discípulos passaram por muitas situações depois da morte de Jesus também. Mas olha que maravilhoso, que Deus, ele é misericordioso, ele não nos abandona, e se a gente se arrepende, se a gente confessa, se a gente abandona os nossos pecados, ele não deixa o nosso fracasso ser fatal. Uau. Com ele, o nosso fracasso, esse buraco, essa queda, essa batida aí, é só uma oportunidade para um recomeço. Não é fatal. Não é fatal. Eu achei incrível esse contexto, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Vou deixar aqui para nossa audiência também investigar um pouco mais, né? Imaginar essa situação toda aqui que Pedro viveu. E é isso. Deus não nos abandona. Ele jamais nos abandonará. E ele deixa isso muito claro na palavra dele. E sabe o que ele está esperando? É que muitas vezes nós possamos largar e dizer assim, ai, cansei de lutar, cansei, eu já fiz de tudo, eu fiz a minha parte, eu investi a minha vida, eu investi meu dinheiro, eu investi os meus dons e talentos, já fiz tudo e nada deu certo na minha vida. E aí Deus vem e diz assim, ufa, ainda bem, que bom que você desistiu, finalmente você desistiu, finalmente você abre mão e não vai agir pela tua força para que eu possa fazer na tua vida. Uau! Eu acho que Deus, todos os dias, né, Ele espera que a gente entregue, que a gente diga, cansei realmente. Não só para as grandes coisas da vida, aquelas que a gente batalha muitos anos, mas também no dia a dia, todas as pequenas coisas que fazem parte da nossa vida, né? E aí, eles, assim, pra gente começar a encerrar aqui o nosso programa, né? Sim. Eu acredito que a gente tem que aprender com as perdas, como tu já falaste, né? A gente precisa se livrar da culpa, que muitas vezes a gente carrega sobre nós também, né? Porque Deus nos perdoa e a gente também precisa se perdoar. E depois, render-se à força de Deus também, como já se falou, né? Render-se a Deus, abrir mão, né? Entregar para que as coisas aconteçam da forma que Ele faz. E aí eu queria trazer um paradoxo aqui, que é sobre o momento em que a gente nega Cristo, como como Pedro fez, né? Esse momento a gente se dá mal. Quando a gente nega Cristo, a gente bate o carrinho. A gente sai da estrada, né? Só que Jesus nos fala lá também na palavra dele sobre a necessidade que nós temos de negar-se a nós mesmos
todos os dias, a pegar a nossa própria cruz e seguir a Jesus. Então aqui a gente tem um paradoxo. Quando a gente nega Cristo, a gente se dá mal. E quando a gente nega a si mesmo, a gente gera uma satisfação e uma vida abundante para nós mesmos. Que forte isso, né? Nossa, negar a si mesmo, né? Bom, insatisfação e vida abundante, é isso que Deus tem para nós, esses recomeços que Deus tem para nós. E quando a gente realmente está caminhando nesse caminho, nessa estrada, né? Inclusive a ciência vai corroborar e vai dizer assim de como isso nos beneficia. Olha só que interessante, alguns dados da National Institute for Clinical Behavior. Olha, Medicine, que chique esse estudo, essa de 2017. Que diz assim, ó, o propósito protege do estresse. Quando nós estamos caminhando para esse novo, de acordo com aquilo que Deus colocou em nós, nós temos até menos enxaqueca, nos ajuda a ter boa memória quando nós caminhamos nesse propósito, nós temos menos perda de neurônios, nós temos menos pressão intraocular. Olha que interessante. Nossa. Mantém a mente planejando bem e tomando boas decisões. Quando nós estamos caminhando no caminho que Deus tem para nós estamos tomando boas decisões. Deus não faz nada por acaso, nada por acaso. Ele nos fez seres completos, né? Verdade. Então, quando nós estamos caminhando no caminho que Ele quer, inclusive mente, corpo e espírito estão alinhados nesse processo, recomeçando. Que legal. Muito interessante isso. Exato. E eu acho que a gente também, para finalizar, pode dizer assim, ó, retomar um pensamento de que a gente precisa lembrar que tudo aquilo que nós trouxemos na nossa mala faz parte, ok? Nós vamos usar de alguma forma, contribuiu para quem nós somos, não foi por acaso que você viveu tudo aquilo que viveu, mas também existe o novo. E o novo nós devemos buscar, que é uma postura desse recomeço, que é uma postura de buscar novos conhecimentos, novas habilidades, aprender algo novo. Não ficar parado. Não ficar parado. Às vezes, para aquela mulher, por exemplo, que tá em casa nos escutando e vai dizer assim, mas eu não sei o que de novo. Às vezes a gente faz um curso, até de alguma técnica manual, que vai te trazer uma alegria, vai te trazer uma satisfação, que vai trazer o novo para sua mente, vai fazer bem para sua mentalidade, né? É buscar o novo. Às vezes é algo simples, né? Às vezes é simples, né? E dependendo da história de quem for, atitudes, né? De acordo com os dons e talentos daquela pessoa. Mas é caminhar para o novo, buscar novos conhecimentos, faz parte da postura de quem quer viver o novo. E Deus tem o novo para nós. Amém. Muito bom, Elise. Acho que com isso encerramos aqui hoje, então, né? Com certeza, aguardamos que as pessoas possam comentar, compartilhar. Se inscrever também. Se inscrever no canal. Agradecemos a todos que estão ligadinhos aqui conosco. Compartilha aí e a gente se vê semana que vem. Até mais.